Oi, se você não sabe, a gente já morou fora do Brasil. Nós moramos 1 ano e meio no Panamá e a gente vai fazer esse vídeo para contar para vocês um pouquinho das nossas experiências por lá. Vamos? Oi pessoal, eu sou a Sara. E aí galera, eu sou o Marcos. E esse é o canal Poupa Investe, o seu canal de consciência financeira. Aproveita o momento, se é a primeira vez no canal, não deixa de se inscrever. E se você já acompanha a gente regularmente, não esqueça de deixar o seu like, não deixa de clicar aqui no sininho para poder receber todas as nossas, o nosso conteúdo aí em primeira mão, beleza? É isso aí, a gente resolveu fazer hoje aqui um café com bobagem. Nespresso. What more? Aqui é o nosso filho Max, ó, pra quem não conhece. Exato. Nosso filho de 4 patas. E a gente resolveu bater um papo aqui com vocês, esse vídeo é bem informal, pra contar um pouco da nossa experiência morando no Panamá. A gente morou aproximadamente 1 ano e meio. 1 ano e meio, exato. Foi uma experiência muito rica pra gente em várias questões, mas a gente decidiu trazer pra vocês o que a gente aprendeu na parte de finanças lá, ou de economia, né, familiar, que mudou muito a nossa vida. Eu diria que a gente era um casal antes de morar lá e nós voltamos um casal bem diferente. Fala, não me diga! Totalmente diferente. O legal é que a gente saiu de um país realmente para poder morar em outro país e tal, e o legal é que a gente teve que, financeiramente falando, a gente tinha que buscar entender como é que era o país, né? Porque a gente saiu de um país onde a nossa moeda é o real e a gente foi para um país onde a moeda é o dólar. Porque o Panamá, na verdade, tem uma economia dolarizada, é o dólar americano. Pouca gente sabe disso, né? E pouca gente sabe disso. Então você vira e fala assim, que legal, nossa, vocês foram lá, nossa, com $1? Sim, com $1. Só que, por outro lado, a gente não sabia onde estava pisando. Você sai de um país onde você tem toda uma experiência já financeira e você conhece, para chegar num país completamente novo, que você pesquisa muitas vezes pela internet, tentar descobrir e como é que funciona, e além do mais você vai para um país onde a moeda é outra. Então isso dá uma embaralhada na cabeça, né? Gente, é tão assim bizarro, né? Porque, por exemplo, quando a gente fala de descobrir realmente como funciona esse novo país na parte de dinheiro, né? A gente se sente até um pouco infantilizado, sabe? Porque a gente morou a vida inteira aqui no Brasil. Então, sabe quando você já sabe quais são os mercados que tem, o preço é melhor, sei lá, quanto que eu costumo pagar numa água, né? Num café, num produto de limpeza? Você, por viver naturalmente no seu país, você sabe já, nossa, isso aqui tá caro, isso aqui tá barato. Mas e quando você vai para outro lugar? Né? Então, o primeiro sentimento que a gente teve foi um sentimento de descoberta, né? De dar uma apreensão, mas ao mesmo tempo a gente tinha algo dentro da gente de descobrir, pesquisar e começar a saber qual era o melhor mercado, se pagar tantos dólares neste produto, eu tava pagando barato ou caro, um preço de mercado. Então, o primeiro ponto acho que é descobrir, né? Desvendar, se jogar para poder comprar suas coisas. E o descobrir, na verdade, foi bacana que a gente teve que aprender lá no começo, porque é isso, realmente, quanto custa uma Coca-Cola, quanto custa 1 quilo de carne, quanto que custa o café, quanto que custa o papel higiênico, então você realmente... Esse aluguel que eu tô pagando é barato, é se caro? é barato ou caro, a conta de luz, a conta de água, tudo isso você vai aprendendo com o tempo, né? Você vai pegando, né, o jeito. Mas um erro que a gente caiu era a história do converter, porque como a gente estava em uma moeda dolarizada, então você estava em uma moeda forte, então você olhava a Coca-Cola, dando um exemplo bem rápido, uma lata, sei lá, custa $2 a lata, ou então, sei lá, custava $3 uma lata de Coca-Cola. Aí você converte para $1 a 4, fala, meu Deus do céu, que Coca cara! Que Coca-Cola cara, uma latinha, eu tô pagando R$12, mas aí a gente caiu nesse erro, e é comum cair nesse erro, que a gente foi aprendendo, não foi de primeiro, Não, a gente foi demorou rápido. um tempinho para poder se acostumar, porque lá a gente ganhava em dólar, então você tem que converter para dólar, você não pode converter para reais. O reais acabou naquele momento lá, né? Eu lembrei daquele jargão, quem converte não se diverte. Exato, que a gente Não, falava mas muito, não é nem né? isso, né? Porque o que a gente tem que ter em mente quando a gente mora em outro lugar, né? Que agora, então lá no Panamá, o Marcos trabalhava lá, então ele ganhava em dólar, né? Então, a unidade de moeda que a gente tinha para as nossas despesas era o dólar. Era injusto eu comparar com o real, sendo que eu não funcionava mais em real. Então, realmente é 1 para 1. Quando você analisa, né, quantos dinheirinhos Isso, que a gente falava, quantos dinheiros custa essa Coca-Cola? Quanto dinheiro custa a Coca-Cola? Quantos dinheiros eu vou pagar de aluguel? Aí assim, isso. você vai pegando o jeito, porque é normal converter. Você chega a converter, você fica, meu Deus do céu, meu Deus do céu, eu tô convertendo, nossa, tô pagando muito caro. Nas contas não, você tem que saber, que era o que a gente discutia, né, que a gente falava bastante, quanto que isso pesa.
E aí você Peso pode, né? O monetário, peso né? monetário. Quanto que pesava o aluguel no nosso orçamento no Brasil, quanto que pesa o aluguel hoje no nosso orçamento no Panamá. Exato. E aí você começa a trabalhar em percentual e você começa a ajustar as coisas, né? Isso foi fundamental, faz a gente, diferença, para gente. mudar assim o nosso mindset, né? A gente vai falar um pouco sobre isso no canal mais pra frente, mas nós, quando eu disse que a gente era um casal antes de ir e voltou diferente, é porque assim, a gente, o Marcos principalmente, né, sempre foi alguém muito ligado a planilhas de controle financeiro, reservas, ele sempre Nerd, né, gente? Nerd. ele sempre foi muito mais assim do que eu, facilmente, embora hoje eu tô bem viciadinha Hoje nesse assunto. tá bem viciado. Mas esse sentimento de descoberta, de pisar em ovos quando você chega em outro lugar, fez a gente pisar no freio, né? Sim, Então a gente estava no Brasil, aqui em São Paulo, né? A gente mora em São Paulo, numa realidade gastadeira. Que eu sou rica! Estávamos bem financeiramente no sentido de que sobrava dinheiro, né? Tínhamos nossas reservas, mas a gente tinha um consumo meio desenfreado. A gente era consumista, né? Eu acho que a gente sempre brinca, a gente fala que era o comportamento da manada. Isso. Segue A a manada. manada de elefante. Segue a manada, ó. Segue a manada. Manada de elefante, né? Então a gente acabava seguindo. Ah, tá com dinheiro aqui, compra tal coisa. Tá com dinheiro sobrando, compra tal coisa. Sem muito, né? Quando a gente mudou pra lá, que foi um momento de pisar no freio, peraí, deixa eu ver preço, a gente começou a pensar, nossa, e a gente gastava tanto à toa no Brasil, né? A gente não pensava assim? Pensava. Nossa, né? a gente não olhava pra isso, a gente não comparava preço em mercado. E engraçado, esse negócio de comparar preço em mercado, não é porque você tem dinheiro pra comprar o Isso. mais que você pode. A gente sempre usa um exemplo que eu gosto, acho até interessante dividir aqui, no negócio do macarrão. Exato. Lembra que a gente falava? Do macarrão, A bem verdadeira bacana. consciência financeira é quando você pode o mais e escolhe gastar o menos. Eu vou dar um exemplo. Você tá no mercado. Aí você tem duas marcas de macarrão. Macarrão, tá, gente? Aquele carboidrato maravilhoso. Aí você tá com 10 reais. Você levou 10 reais. Aí você tem um macarrão, um pacote que custa 10 reais e um outro pacote que custa 5 reais. Você tem Que é 10 macarrão. Que é macarrão. No final das contas, é macarrão. As marcas são diferentes, né? Aí você tá lá, tá avaliando, e você tem 10 reais e você pensa assim, putz, acho que essa marca de 5 reais, ela já me atende, né? Apesar de eu ter os 10 reais, eu posso consumir esse outro que tá tudo certo. Então, quem Vai me atender, né? vai me atender? Imagina a situação de alguém que vai ao mercado com 5 reais, para esse mesmo exemplo do macarrão. Ela não pode comprar a marca de 10, você concorda? Ela só tem 5. Então ela não tem escolha. Ela tem que comprar aquela marca de 5. Agora, quando você pode o mais, ou seja, você tem dinheiro a mais e mesmo assim escolhe gastar menos, a gente fala que aí é que tá a sua consciência / inteligência financeira. Exato. Aqui, é claro, eu não tô entrando no mérito de quando você vai comparar produtos que as marcas diferem muito com relação à qualidade, Isso, né? Porque aí estão outros fatores envolvidos. Mas Olha como macarrão só. Macarrão quantas ponto. vezes na vida a gente gasta mais em algo que a gente podia gastar muito menos? Isso. Então, eu tô tentando exemplificar porque esse tipo de coisa mudou muito pra gente lá. Mudou bastante. Porque no final das contas você toma decisão. Uma Coca-Cola, você tem Coca-Cola de diversos tamanhos. No final das contas é Coca-Cola, gente. O que tá dentro da garrafa, da latinha, da garrafa de 3 litros, 2 litros, 1,5 litro, e o que 600 ml é Coca-Cola. Então por que você não olha o preço e identifica se realmente você está pagando mais por um produto, que é o mesmo produto, por que você está pagando mais? Isso é interessante, Entendeu? porque a divisão, né, do litro. Quanto você está pagando por litro, isso, a gente né, da pratica. Coca-Cola? Porque no final das contas é Coca-Cola, gente. Então, às vezes, você está pagando mais no litro, na lata, do que se você comprasse uma Coca-Cola de um Nossa, litro. isso é clássico. E basicamente é o que acontece. Isso é E um clássico. outro ponto bacana do Panamá, que a gente gosta de dividir, quando a gente conversa sobre esse assunto com amigos e tudo mais, é a parte do crédito. Porque quando você chega num país onde você não conhece o sistema financeiro, você não sabe como funciona o sistema financeiro daquele país, você acha que você vai chegar lá e vai ser igual no Brasil aqui, né? Você espirrou, cai um cartão de crédito. Puta, realmente, eu vou entrar aqui, eu tô fuçando na internet, nossa, o Nubank mandou um cartão. Ou então você passa no Carrefour, vê a mulher e fala, quer um cartão? Não, a Não. pessoa te liga oferecendo cartão e você fala, não, tô desempregado. Ah, então vou aumentar seu limite. Isso, eu vou te dar mais limite. Isso é uma coisa que acontece no Brasil, tá, gente? É só o Brasil que trabalha com esse crédito desenfreado, que é um dos motivos hoje, atualmente, do endividamento do brasileiro, é o cartão de crédito, que é muito perigoso. Vai ter um vídeo falando sobre isso aqui. A nossa cultura não ajuda, Não né? ajuda, né? A gente incentiva muito o crédito, o Dá limite. crédito à torta direita. E Então, isso não acontecia no Panamá. E no Panamá não tem isso. Isso a gente chegou lá no Panamá e sentiu. Por quê? Lá no Panamá, pra gente conseguir um cartão de crédito, a gente demorou 6 meses para conseguir um cartão de crédito. Primeiro porque a gente não tinha histórico de crédito no país.
Então, celular, a gente teve que começar num pré-pago, que no final das contas... Tipo, quem é você, né? Vale a Eles pensam, pena, quem é você na fila exatamente, do... quem é você que acabou de chegar aqui, então você não tem nenhum histórico lá. E outro ponto, para poder um país te dar, um país fora o Brasil, tá? Porque isso é mais comum do que parece em outros países, e depois foi entender outros países, a gente viu que é muito comum. Por que ele vai te dar crédito? Na verdade, o crédito nada mais é do que uma confiança. Né? Eu, banco, Acredito que você vai me pagar. acredito que você vai pagar. Então, eu te Isso dou um mesmo. cartão de crédito para você me pagar daqui a 45 dias. Então, Isso mesmo. demorou para a gente poder conseguir um cartão de crédito lá. E para conseguir, a gente teve que levar a carta da empresa. E mesmo assim, o limite de crédito não era mais do que 80% do salário. É isso mesmo. Olha que inteligente. É isso Aqui no Brasil, você ganha R$1.000, você tem R$5.000 de limite de cartão. É isso mesmo. Ou seja, você pode gastar 5 vezes mais do que você ganha. Em outros países isso não existe. Então isso a gente pisou em ovos, que a gente falou, opa, peraí, a gente não tem muita flexibilidade, na verdade, E, inclusive, de gasto, quando né? foi lá pra gente, depois de um tempo morando, a gente queria aumentar um pouco esse limite, né? A gente, enfim, tinha condições de fazê-lo. Você passa por uma análise, mesmo Como se você fosse no sendo, começo. mesmo você sendo super adimplente, pagando as faturas, Tendo né? conta- em tendo dia, dinheiro na conta. tendo dinheiro na conta, tendo a carta da empresa, eles analisam, né? Então eles Pra são poder mais liberar o crédito, rigorosos com o crédito, né? E outra coisa que a gente sabe, negócio do crédito, é que o Brasil, na verdade, é um samba doido, que é a história do parcelamento. Nossa, eu acho Galera, que não tem em nenhum outro lugar. Não né? existe parcelamento sem juros em outro país, tá? Isso é coisa do Brasil. Chegar e vou comprar uma televisão em 12 vezes. Você até compra em outros países. O Panamá você conseguia comprar, mas através de leasing. Você vai comprar um carro, é leasing. Aí você tem algumas vantagens, tá? O sistema de financiamento deles lá, os juros era 4% ao ano, 5%, 6% ao ano, era muito baixo, tá? Os juros dependendo da característica Isso do crédito. era. Mas você não tem uma compra regular de um produto regular parcelado. Eu vou comprar uma geladeira, parcela. Não. A geladeira custa $1.000, você vai ter que ir lá e pá, É isso mesmo. $1.000 na lata. Não É tem isso essa. mesmo, Você é isso pode passar mesmo. no crédito, É isso mesmo. mas é $1.000 que vai cair no cartão de crédito no final do mês e ponto. Não tem parcelamento. Para as meninas consumistas de plantão, né? Você vai nas lojas, porque lá tem, tá? Forever 21, H&M, todas essas lojas que você puder imaginar. Você vai lá, escolhi várias brusinhas, não sei o quê. $500. $500 à vista, meu bem, né? Pode até ser no crédito, mas é à Isso. vista, É que parcela lá no final das única. contas a gente só usava crédito, a gente saiu do débito e aí a gente passou a usar o crédito e isso fez com que a gente desenvolvesse uma consciência financeira de, olha, realmente eu vou usar o crédito por uma questão de milhas e tudo mais. Isso é matéria para outro vídeo. Que é matéria pra Já outro fica vídeo. dando stop. É muito mais pra gente poder concentrar a despesa e tudo à vista, gente. Tudo à vista. Isso mudou o nosso mindset. Por isso que a gente quis compartilhar um pouquinho como é que foi a história do Panamá, porque acho que foi muito bacana. Fez com que a gente parasse para olhar para nós mesmos e como a gente estava fazendo e o que a gente estava fazendo com o nosso dinheiro. Porque o mais importante é isso, né? O que você está fazendo com o seu dinheiro, né? Então isso é um negócio que desenvolveu, um lado que desenvolveu, acho que despertou, né? Na verdade, Despertou. nossa, a gente já sempre teve controle, mas despertou mais ainda E a gente no Panamá. voltou com isso pro Brasil. Então a gente continuou tentando criar o hábito de não parcelar as coisas. Eu sei que você vai me dizer assim, mas se eu não tenho juros, né? Por que eu... E também às vezes não tenho uma Vantagem, em pagar à vista, que seria um desconto, por que eu parcelo? A questão é por que eu não parcelo? A questão não é nem não parcelar, a questão é não comprar. A nossa cabeça mudou com relação à atitude de compra. Então, hoje, tudo que a gente opta em comprar, a gente sempre, né? A gente não é também seres humanos, né? Diferente de vocês. A gente só tenta ser um pouco mais consciente nas finanças. Então, a gente consome muito menos. A gente se pergunta muito se a gente precisa daquilo, naquela quantidade, naquele momento. Sempre tentamos não parcelar as coisas, claro, a não ser uma coisa muito maior, enfim, a gente fala sobre isso em outro vídeo, mas esse foi um hábito que a gente trouxe de lá e que nos ajudou muito, porque no final das contas, essa história de créditos altos e parcelamentos é um combo assim que não funciona, porque quando você vê, você está carregando zilhões de parcelinhas de R$100, R$50 sem fim, que nunca saem do teu cartão de crédito e comprometem o teu orçamento familiar, a sua despesa mensal, né? Então é isso. Então vamos pensar num resumo. O que o Panamá trouxe pra gente em 3 pontos. O que o Panamá, você sabe, o que o Panamá te ensinou? Vamos destacar um ponto aqui, pessoal, sei lá, o que vem na sua mente, tá? Porque aqui não tem script, tá, gente? Então o que o Panamá te ensinou, na verdade, um ponto. Fala assim, putz, olha, realmente, toda essa experiência que teve no Panamá, financeiramente falando, ele me deu um alerta, então ele deixou claro pra mim um ponto. Pra mim, aflorou, né? Na verdade, eu
tive isso lá, mas o negócio da militância dos pequenos gastos. Eu parei, Bacana. gente. Eu vivia muito aqui no Brasil, só R$30, só R$50, só... Lá, $50, $100, $150 faziam uma diferença, já que a gente não podia parcelar e o limite era baixo. Eu não podia ter zilhões de parcelas de $100 no mês, porque isso poderia comprometer uma compra de mercado que eu queria fazer. Então, a militância dos pequenos gastos, então é parar de ficar gastando assim à toa, isso eu trouxe do Panamá, né? Foi uma lição assim que eu aprendi lá e tô trazendo pra cá e vivendo ela hoje ainda. Isso. E vou aproveitar, aí estendo a pergunta para mim mesmo, que na verdade, colocou uma pulga atrás da orelha aí para mim, foi a história do você não dar um passo maior que a perna, né? Você realmente, como lá a gente tinha um limite que era o nosso salário, na verdade, que estava lá, era fixo, então eu tinha aquele salário no mês, então isso fez com que, olha, eu quero dar o passo de acordo com o tamanho do meu passo, e não um passo maior que a perna, porque eu não tinha crédito, né? Então, como eu não tinha crédito, então isso fez com que, olha, realmente eu descesse um pouco os ânimos na parte de consumo, né? Vamos pensar pela parte de consumo, e automaticamente falar, putz, eu vou dar esse passo aqui de acordo com que minha perna alcança. Isso a gente trouxe pra cá. Então é um negócio bacana que eu acho que isso a gente vai levar pra vida, na verdade. Um negócio que deixou muito claro pra mim. Eu queria falar até mais uma coisa, né? Só pra finalizar. A gente não para com esse assunto nunca, porque pra gente foi muito importante na vida, né? Mas o hábito de poupar mais, assim, sabe? A gente já poupava antes do Panamá, mas lá, por tudo isso que a gente colocou aqui, por essa sensação meio de solidão, né, que a gente tá no desconhecido, fez a gente ser muito mais criterioso com as nossas reservas. Então, a parte de reservas também, eu acho que a gente foi de parabéns lá. E despertou, na verdade, deixou aquele negócio da consciência, na verdade, financeira, que inclusive, além do poupar, cara, nós temos que investir nosso dinheiro. O nosso dinheiro, na verdade, ele é suado. O nosso dinheiro, putz, é assim, a gente sabe quanto custa para ganhar aquele real que aparece na conta. E aí, uma coisa que despertou cara, então assim, já que aquele real tá ali, vamos fazer ele multiplicar, vamos fazer esse dinheiro se multiplicar, entendeu? Não é feio, né? A gente se querer que o dinheiro multiplique. Então, são coisas que deixou a gente aí mais atento, né? Morar em outro país, e quando a gente voltou para cá agora, dentro da nossa economia, a gente... carrega para a vida e, além do mais, a gente compartilha com as pessoas para poder despertar também nas pessoas essa consciência e todos esses pontos aí, galera. É isso aí, gente. Se você gostou desse vídeo, já curte. Diz pra gente se você se interessa por coisas do Panamá. A gente pode fazer outros vídeos falando de assuntos não somente tão ligados à parte de finanças, né? Tem muitas curiosidades, muitas parte coisas cultural, que a gente aprendeu. Clima, sobre o país. Muitas coisas que a gente aprendeu lá, de bagagem de vida, que a gente pode compartilhar aqui. Mas vocês têm que dizer pra gente, né? Tem que dizer. Diz pra gente, ou aqui no YouTube, ou no Instagram, em qualquer lugar aí. E deixe seus comentários, até você que já morou fora. Vira e fala assim, nossa, eu já morei fora também, morei em outra cidade, porque a gente fala... Aqui a gente deu o exemplo de país, porque para poder ir mais ao extremo, né, negócio de dólar, mas... se você já morou em outra cidade, compartilhe com a gente algumas experiências onde você também talvez já tenha pisado em ovos. E não esquece de dar o like, hein, galera. Quem não deu like no começo, esquece de dar o like agora. Siga o nosso canal em todas as nossas plataformas e fique conosco. Isso aí, gente. Beijo. Tchau. Beleza? Até mais. Valeu, galera.